pela presença aqui ainda por videoconferência. A gente já está preparando tudo aqui para voltar presencial, mas aproveitando um pouco dessa comodidade aí do vídeo ainda. Obrigado pela presença, bom dia. É um prazer imenso recebê-lo aqui no Folha no Ar. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia aos ouvintes. Agradecer você também, né, Cláudio, pelo convite. Foi uma ótima surpresa no sábado a sua ligação, né? Então, agradecer a todos também do Álvaro Alvim por esses 8 anos também que eu estou completando dia 1º de abril. Completei 8 anos no Álvaro Alvim. Então, assim, agradecer essa casa que me acolheu tão bem e que hoje eu desfruto de bons momentos ao lado dos meus companheiros e a direção e a todos, né? Então, que esse dia de hoje assim seja de um bom proveito para a gente trocar conhecimentos, né, Cláudio? Sim, levar conhecimento. Eu acho que quem tem conhecimento tem poder, né? É o que já diz aí o especialista. E Paulo, falando um pouco sobre você, falando um pouco sobre o Hospital Escola Álvaro Alvim, que você acabou de citar agora, que foi tão bem recebido. Como é que foram esses 8 anos aí, essa sua experiência? Você é jovem, mas quando a gente conversava no sábado, que você falou, para mim a satisfação foi minha em poder contar com sua presença aqui hoje. Você me manda o seu currículo e aquele arquivo pesado, cheio de cursos e de tantas coisas boas que você fez, e tem apenas 39 anos. Como é que você conseguiu juntar aí esse conhecimento todo seu e esse Hospital Escola Álvaro Alvim, que eu tenho uma admiração pelo Álvaro Alvim muito grande. É ali que se coloca na prática tudo aquilo que aprendeu lá na teoria também. Como é que esse relacionamento aí, fala um pouco mais. Primeiro que acho que é o amor. Se você ama o que faz, então você busca. E segundo, que eu sou muito curioso. Então, sempre estive com muita vontade de aprender. Então, acho que isso é o principal, né? Então, eu não nasci numa família com uma condição excelente, mas me deu todo o suporte. E então comecei minha faculdade na Unesp, em Botucatu. E aí, depois de fazer a Unesp, eu prestei a prova de residência no Instituto Nacional de Câncer. E ali me especializei em radioterapia e fui fazendo os cursos à parte, né? Até receber o convite de fazer parte do projeto aqui do Hospital Escola Álvaro Alvim, que eles queriam implementar o setor de radioterapia. Então, a gente começou desde do chão mesmo, né? Desde do barro. E aí, estamos até hoje trazendo, acho que hoje o Hospital Escola Álvaro Alvim está trazendo para a sociedade, acho que, excelência em radioterapia. Você pode colocar que o nosso centro aqui, ele não fica atrás de nenhum centro hoje no Brasil. Isso é bom, e eu quero falar sobre essa questão desse avanço, dessa tecnologia, até mais para frente um pouco do programa, né? Até para a gente fazer comparação, porque eu vou citar agora, mas depois a gente entra em detalhes. Quando se fala em tratamento de câncer, aqui em Campos, por exemplo, você comenta, numa conversa de rua, uma conversa qualquer, a pessoa fala, é porque Itaperuna é a referência, e depois a gente quer saber esse ponto, que aí tem meio que mania de não valorizar nossas coisas também, né? Não sei lá, posso estar enganado, mas a gente comenta e a gente entra em detalhes sobre isso. Deixa eu tentar explorar esse conhecimento profundo que você tem dessa que é a doença que mais mata no mundo, né? E no próximo dia 8 agora vai ser o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Claro, né, a primeira pergunta então é como combater o câncer, e depois a gente entra também naquela fase, né, de como prevenir o câncer, se é que é possível com tanta coisa complicada que a gente tem visto aí hoje, principalmente no que diz respeito à alimentação e essas coisas. Mas como combater o câncer hoje?
Hoje nós temos se a gente for falar dentro da oncologia, nós temos já o avanço para imunoterapia, temos equipamentos modernos que são que eu digo, ultra acurados, que eles conseguem acertar o alvo apenas diminuindo toxicidade, né, que é o efeito colateral nos tecidos saudáveis, conservando seus tecidos saudáveis e atingindo apenas o tumor. Nós temos o diagnóstico nosso avançou no país. Nós temos hoje uma máquina chamada PET-CT, que ela consegue fazer com que a região onde tem o tumor consiga brilhar e mostrar para a gente na tela apenas onde está a lesão. Entendeu? Então, hoje, nós temos o rastreio muito mais aprimorado que o que nós não tínhamos em 1970, 1960. Então, aqui da cidade mesmo, nós temos métodos de diagnóstico, temos métodos avançados de tratamentos em oncologia. Eu acredito que Campos ele está bem servido, e até mesmo, às vezes, amigos de outras cidades, até mesmo que você citou, vêm até nós para aprender, entendeu? Novas tecnologias. Então, hoje, acho que inverteu um pouco os papéis, né? Então... E aí fica essa coisa, né, de a gente reconhecer, mas antes de reconhecer, a gente precisa ter o tal do conhecimento que a gente falava agora há pouco, né? Conhecimento do que nós temos em mãos aqui. Por exemplo, o tratamento pelo SUS. Você antes, Cláudio, você saía de Campos, quando eu cheguei aqui, o que a gente apontou como um detalhe era que os pacientes saíam daqui para tratar ou no Rio de Janeiro ou para tratar nos municípios de Itaperuna, né? Até mesmo alguns gostavam de tratar em Muriaé. Então, a gente sabia disso, que é a escolha também do paciente, o paciente pode escolher, isso é um dever nosso poder promover para ele onde ele gostaria de tratar. Por isso que existe os TFD, né, que é os tratamentos fora do domicílio. E esse foi o nosso desafio, como trazer esse paciente de volta, fazer com que ele fique e que ele não vá para outros municípios. Então foi um trabalho que a gente pontuou por 8 anos e que acredito que hoje a gente já está conseguindo reverter esse processo. Hoje o paciente ele quer tratar com a gente, ele entra em contato para tratar no Álvaro Alvim. Então isso é gratificante. Esse foi um dos pontos que eu acho que a gente colocou, quando tiver esse retorno, o paciente que quiser tratar com a gente, é como se fosse um dever cumprido, sabe? Então, hoje a gente está conseguindo chegar nesse termo chamado referência, né? Então, hoje a gente já consegue ser referenciado na região, tanto em Macaé, pacientes de Araruama, pacientes que às vezes não conseguem ser atendidos em Cabo Frio, eles são atendidos aqui em Campos hoje em dia. Então, aí nós temos Casimiro de Abreu. Então, a região toda hoje, praticamente, ela referencia Campos. Isso é bom, bom. E aí vem essa história da facilidade do acesso a esse tratamento aqui próximo a gente. Porque quando você fala em Itaperuna, e aí eu conheço várias pessoas que se trataram em Itaperuna, algumas se recuperaram, outras infelizmente não. Mas assim, independente, estou falando da eficiência do tratamento de Itaperuna, estou falando da distância e muitas das vezes até da alocação da pessoa para fazer o tratamento. Você precisa, né, precisa de condução, você precisa muita gente aluga um apartamento, aluga até em conjunto com outras pessoas, para fazer esse tipo de coisa. Hoje Campos tem tecnologia e disponibilidade onde isso não é preciso mais. O senhor falou sobre a questão de radioterapia, e aí vem essa questão do tratamento, das micro-ondas, e vem também a questão da prevenção ao câncer. Tem como a gente prevenir o câncer tem como prevenir, sim, mas com eficiência? Por exemplo, não usar o forno, esse micro-ondas, né? Mais o que? Outros aparelhos aí
o aparelho de celular, isso é tudo tabu, isso é tudo mito, né? Que na verdade precisa ser esclarecido sempre que for possível, né? Isso a gente pode colocar na categoria de mito e categoria muito mito, né? Então, assim, a gente acaba acreditando mais nas mensagens de WhatsApp que um amigo passa pra gente, que às vezes não é checado e acaba confundindo ainda mais a sociedade. A gente passa por uma crise de acreditar na ciência, né? Então, teve a questão da vacina, que a gente ficou tão arredio, né? A sociedade ficou em dúvida ainda com a vacina. Então, isso também já é um costume nosso. Às vezes também a gente tem que, lidando com as tecnologias, a gente precisa voltar os olhos para a ciência novamente e checar as informações. Mas o micro-ondas é uma dos mitos, uma das lendas urbanas, que ele causa câncer. Então, a única coisa que o micro-ondas faz é reverberar, né, a questão da água para que ela aqueça o produto. Então, o produto sem água, o micro-ondas, ele não vai aquecer. Então, tem que ter molécula de água. Ele só vai girar a molécula de água para que aqueça aquela molécula e que a gente consiga comer a nossa comida de forma saudável. Não tem nenhum problema, né? Não há risco dessa história do micro-ondas, né? Nem nunca houve, né? Não mudou a tecnologia. Na questão do câncer, a gente tem hoje o principal problema de saúde pública do mundo. Então, sim. Não adianta mais a gente não falar no termo câncer, né? Nós temos que encarar ele, porque senão como não vai servir esse dia 8 para que a gente combata. Para a gente combater, a gente tem que levantar números, para que a gente possa traçar estratégias, assim como o Instituto Nacional de Câncer, né, o Sistema de Informação e Mortalidade traz para a gente informações, o DataSUS traz também informações, e através dessas informações a gente traça estratégias para que a gente faça o combate e que também a gente faça a prevenção, porque a gente ficou muito tempo combatendo, despendendo dinheiro para doenças infecciosas e tudo mais, e a gente não reverteu o dinheiro para a prevenção. Então, hoje as políticas públicas têm que ser revertidas para a prevenção do câncer, que ele pode crescer até 2040, Cláudio, para você ter uma ideia, pode crescer 60%. Então, a gente não está lidando com qualquer doença. Então, a gente já vê hoje o câncer de mama, ele está quase que ultrapassando, ele já está igualado com o câncer de pulmão no mundo. Então, temos hoje no Brasil o câncer de mama, ele já é o primeiro. Então, no mundo, ele já está se tornando o primeiro tipo. Então, é a hora da gente parar, refletir com o que a gente, como a gente se alimenta, quais são os nossos hábitos, se nós somos sedentários, porque o próprio cigarro, o tabagismo, ele não provoca apenas o câncer de pulmão, ele traz uma série de outros problemas e outros tipos de cânceres, como esôfago, nós temos câncer de boca, língua, então tudo associado ao tabaco. Então é a hora da sociedade parar, refletir quanto ao que como se alimenta, quais são os seus hábitos, e como você mesmo falou, agora estamos tentando voltar para o presencial e achar novas fórmulas da gente viver bem, com saúde e trazer essa qualidade de vida para a sociedade, né? Inclusive tem, não tenha dúvida, tem uma pergunta aqui do Kleber Tinoco. Nós temos um grupo de WhatsApp deste programa aí do Blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e o Kleber Tinoco, ele diz aqui o seguinte, ele faz duas perguntas para o senhor. Quais são os grandes desafios para ampliar o acesso, que é isso que o senhor falou agora, essa questão do investimento pelo mundo todo, e eu lia também, antes de terminar aqui a pergunta do Kleber, eu li alguma coisa de informação sobre o câncer no mundo. Na OMS, 112 países que fazem parte dessa OMS, pelo menos 70 deles têm como câncer a principal causa de morte, né, dos seus habitantes. Então, quer dizer, é um percentual muito alto, é uma doença, é o que o senhor falou, né, mas não precisa ter medo de falar o nome, né, precisa ter medo de se alimentar de certas formas, precisa ter medo do sedentarismo, que o senhor vai falar, né, melhor do que eu, claro,
Mas o Kleber Tinoco fala aqui, quais são os grandes desafios para ampliar o acesso aos métodos e tecnologias de combate ao câncer? Por que os tratamentos são tão caros, doutor? Então, vamos começar pela seguinte questão. Os países desenvolvidos, vamos imaginar assim, sempre a gente acha que eles têm pouco acesso à saúde pública. Os países desenvolvidos, em termos do tratamento oncológico, quanto que você imagina, Claudio, só para a gente brincar aqui, quanto você imagina que eles têm acesso à saúde pública lá fora? Nos países desenvolvidos, quantos por cento você acha? Lá, 90% dos países desenvolvidos têm acesso à saúde pública. É porque a gente às vezes compara apenas, qualquer coisa é Estados Unidos, qualquer coisa é Estados Unidos. 90% dos países desenvolvidos têm acesso a tratamento oncológico público. E nos países subdesenvolvidos, 15%. Então, uma das respostas, né, para o nosso amigo Tinoco, é que a gente precisa melhorar o acesso. Hoje no Brasil, em média, em termos de radioterapia, a gente consegue suprir 55% a 60% da demanda. Então, tem pessoas que estão morrendo porque não têm acesso ao tratamento. Então, tem programas de expansão. Existe hoje um plano de expansão do Ministério da Saúde que está tentando levar 100, começou com 80 novas máquinas e está tentando agora levar 100 novas máquinas para o Sistema Único de Saúde, para a saúde pública. Mas, às vezes, esses equipamentos mesmo já estão chegando com tecnologias mais obsoletas. Então, já é um ponto para a gente poder refletir e pensar, mas se já está chegando algo antigo, não é que você vai ter um tratamento ruim, mas o acesso não vai ser igualitário. Entendeu? Eu não vou ter equidade. Equidade é trazer o cara que está abaixo para igualar aquele que tem a condição. Então, temos que mexer nesses pontos, refletir com relação a essas questões, né? Agora, o tratamento ele é caro porque hoje o acelerador linear, para você ter uma ideia, o acelerador linear ele fica por volta hoje de entre 1 milhão e 2 milhões de dólares. Para você conseguir implementar ainda, você vai ter as taxas de importação, você vai ter a construção do bunker, que a gente fala casa-mata, que é a blindagem em torno da sala. E você já gasta mais por volta aí de 200 mil dólares, por volta de R$1 milhão. Então, assim, a implementação ela é cara. Na questão da oncologia, os quimioterápicos, eles são caros por si só. Então, temos que melhorar a questão da casa da quimioterapia, a questão de patentes. Entendeu? Temos que melhorar na questão da radioterapia. Como que a gente vai ter empresas fabricando aqui no Brasil ou não? Porque a gente só importa tecnologia, né? Nós somos um mero importador de tecnologia. Então, hoje, a gente está tentando ver com que essas tarifas de importação baixem para a questão hospitalar, para a questão de saúde pública. Então, são coisas que a gente precisa refletir, que são de interesse público, porque nós estamos aí com um problemaço para enfrentar até 2030, que já vai começar já esse boom do câncer, e a sociedade vai sofrer com isso. E para fazer esse investimento aí, com essas burocracias de importação, por exemplo, você tem comparação aí de equipamentos que você vai importar, muitas das vezes ele fica mais barato do que as taxas que você tem que pagar na alfândega brasileira. Então, você quase que dobre, em alguns casos mais do que dobre o valor do equipamento. Não estou especificando se é sobre esses que você citou, mas, por exemplo, aqui para o rádio, por exemplo, o valor praticamente dobra. Você compra um equipamento de 30 mil dólares, a taxa de importação é 35 mil dólares. Né? Então, e é tudo em dólar também. Até a taxa também brasileira de importação. Então, você tem um investimento muito alto. A manutenção é alta também, tá, Cláudio? Sem contar a manutenção, ainda ia chegar nessa fase, né? A energia que você despende numa máquina, num acelerador linear é enorme. Então, você tem custos para você manter uma estrutura. Então, quando você vê um hospital
que mantém o centro de radioterapia tem que ter um olhar com carinho, porque não é fácil você manter uma equipe, você manter pessoas também trabalhando com excelência, trazendo melhor para a sociedade, né? E o Sistema Único de Saúde, ele não remunera bem. Então, temos aí um outro problema. Como que a gente vai trazer novas tecnologias se o setor de saúde pública ele não remunera bem? Então, se a gente comparar a saúde pública, né, um pagamento de radioterapia em termos de dólares de um país como o nosso, que hoje em dia paga aí por volta de $1.500, né? Falando assim, vamos dolarizar aqui, porque o mundo é dolarizado, falando assim a questão. Você tem hoje no país nosso $1.500 no tratamento de radioterapia e fora do nosso país, no tratamento de radioterapia, $20 mil, $25 mil. Então, nós estamos falando assim que o tratamento no Brasil ele não é caro. Ele é mal remunerado e aí a gente não consegue ter acesso a novas máquinas, a novas tecnologias. Então, a gente precisa pensar de forma mais sensata, ver realmente como que a gente vai enfrentar esse problema, porque daqui a pouco, realmente, a gente sai de um Covid, entra em outro, e assim a gente nunca consegue dar uma solução, né? Então, a demanda ainda a gente não consegue suprir. Então, lógico, Campos consegue, mas regiões como o Norte, né, algumas regiões do Centro-Oeste não conseguem ainda suprir os tratamentos de radioterapia. Nós temos o estado que mais fornece radioterapia hoje no país, é o estado de São Paulo, que fornece 70%. Então, temos um problemaço por aí, né? Então, acho que uma vida salva é uma vida que vale a pena ser salva. É claro, não tenha dúvida. Agora, é uma coisa interessante, essa conta não fecha nunca. Se você tem, né, um custo de altíssimo, como o senhor citou aí, e você tem uma remuneração baixíssima, como citado. Aliás, o SUS ele é excelente para o atendimento à população. Durante a pandemia, que se viu bem aí a eficiência do SUS, né? Mas ainda se percebeu melhor ainda, eu acredito, todo aquele esqueleto, né, que é a coisa que sai do papel para a realidade. No papel o SUS é mais bonito, é mais interessante ainda, mas na realidade aí a coisa fica bem complicada. Essa conta não fecha. E aí não tem como você progredir no que diz respeito à tecnologia. Como é que lida com isso, Paulo? São estratégicos, né? O Hospital Escolar Alvorovim é um hospital filantrópico. Então nós temos hoje 10% ele é convênio. Então nós temos ali convênio, né, com alguns parceiros, e que isso consegue trazer uma remuneração um pouco melhor do que o Sistema Único de Saúde. Então é uma luta com a gente trazer novos parceiros para conseguir manter o funcionamento da forma ideal, né? Então essas são as estratégias que a gente faz. Equipe sempre muito reduzida. Nossa equipe é reduzida e a gente tenta colocar a maior tecnologia possível na máquina para que a gente consiga fazer a economia do sistema. E a gente fala em termos de sustentabilidade da fundação, no caso. Manter ela funcionando é muito mais importante para a gente hoje. Então, eu trabalho em um setor do Hospital Escola Alvorovim e eu trabalho todos os dias ali arregaçando as mangas para que a gente consiga manter a nossa instituição. Então, assim, a gente não trabalha só para a questão de manter o nosso setor, né? Então, a gente tem que ter o número de funcionários ideal para que a gente consiga manter toda a máquina funcionando, porque a gente depende do hospital, né? Nós dependemos de todo um corpo clínico. Então, a gente se coloca olhando sempre para o lado. Então, tudo que dá para a gente economizar dentro do setor, a gente economiza. Desde uma impressão, né? A gente está ali sempre economizando, uma impressão. Então, tudo dentro do setor em que fornece algo para o público, a gente tem que trabalhar dentro da escassez do recurso mesmo. Mas a gente está conseguindo, 8 anos, trazer excelência para a sociedade. Então, você vê que quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação, a gente consegue trazer o benefício. Não tenha dúvida. Vai para o sacrifício, né? O que acontece aqui, Claudio, um fator assim, muito interessante, que assim, a sociedade de Campos precisa também se envolver em um aspecto assim. Outros hospitais aí fora, a sociedade ela compra a causa do hospital que fornece para ela
o benefício. Entendeu? Então, acho que é um ponto importante da gente refletir em termos da sociedade abraçar também o Hospital Escola Alvorovim, entender que ele é um hospital oncológico, que ele vai lidar com a principal causa de doença no mundo e que a gente vai depender muito do Hospital Escola Alvorovim, entendeu? Então, esse carinho que eu tenho pelo Hospital Escola, mesmo não sendo campista, eu todos os dias eu tenho o maior prazer de estar ali para trazer o melhor possível. Falar em não ser campista, você é paulista, né? Do interior de São Paulo, de Piracicabano. E torcedor do São Paulo. Rapaz, eu fui torcer pro São Paulo ontem. Olha, melhor a gente pular essa parte, né, doutor? Olha, rapaz, o Palmeiras jogou muito. Mas salvo o tricolor do Rio, tá bom. Bom, aqui também tem a participação dos ouvintes, dos nossos seguidores, pessoal que acompanha a gente pelas redes sociais, que naturalmente a gente agradece muito aí a audiência. A Selma Vieira Almeida fez aqui um comentário bem interessante, eu vou passar para o senhor, para a gente fechar esse bloco. Doutor, mas essas tecnologias são para poucos, porque quem não tem um plano de saúde tem muitas dificuldades de ter acesso. E o câncer não escolhe quem tem condições. Eu trato um câncer de mama e, graças a Deus, quando descobri a doença, eu com 30 dias já estava operada. Mas tenho uma amiga que descobriu a doença e levou mais de 8 meses para conseguir realmente começar a fazer o tratamento. Essa postagem aqui é da Selma Vieira Almeida. Pode comentar, por favor. É aquela situação, não sei como é a situação da amiga dela, porque no caso dela você vê que ela teve acesso em 30 dias. Então a realidade dela já foi outra, né? Provavelmente ela tratou em Campos, vamos falar assim. A amiga dela não tratou em Campos, provavelmente, vamos falar assim, porque se a amiga dela demorou 8 meses, às vezes ela procurou esses grandes centros. Até mesmo o Instituto Nacional de Câncer, todo mundo procura ele. Mas eu saí de lá para trazer o melhor para a sociedade, né? Então, assim, ao invés de você correr atrás desses grandes centros que, no momento, você acha que ele pode ter boas soluções, mas aqui nós temos soluções iguais. Hoje, para você ter uma ideia, no setor, você fala assim, nossa, mas o setor de radioterapia? Hoje, um paciente, se ele for atendido segunda-feira, hoje, se ele não tiver, vamos falar assim, quimioterapia, porque às vezes também, quando você tem que associar um tratamento ao outro, você tem a espera do medicamento, porque o paciente é atendido, daí ele precisa esperar o medicamento, às vezes leva 10 dias para o medicamento chegar. Mas se ele não tem, segunda-feira ele fez a consulta com o médico, terça-feira ele faz a tomografia para que a gente faça os contornos das regiões que tem que ser tratadas, e no máximo, na segunda-feira que vem, ele está na máquina. Então, como você consegue um acesso em 7 dias corridos? Então, isso é uma realidade do Alvorovim. O paciente chega lá, em 7 dias ele está na máquina, está tratando. Ele está ali com chances altíssimas de cura. Porque o câncer, como a Selma falou, ele depende do tempo. Ele depende. Qual que é o tempo que você começou o tratamento? Ele é importantíssimo. Então, hoje aí temos até 60 dias para iniciar o tratamento de um paciente. Então, mas quando você fala em 30 dias, que foi o caso dela, já reduziu pela metade. E quando você fala em termos de Alvorovim, em termos de radioterapia, 7 dias é um tempo muito, muito pequeno. Nós temos aí agenda aberta para o Sistema Único de Saúde com carga para muitos pacientes. Hoje a gente consegue atender 100 pacientes. Hoje a gente não atende do SUS 50. É onde estão o resto dos pacientes que a gente quer atender. Então, assim, a gente tem máquina para isso. Nós fornecemos a melhor tecnologia do mundo em termos de técnica, entendeu? Que é o VMAT, Volumétrico Modulate Arc Terapia, terapia em arco volumétrico, o que o Hospital Albert Einstein vai oferecer, o que o Sírio-Libanês vai oferecer, nós oferecemos também. Então, assim, nós oferecemos a melhor tecnologia no SUS, no convênio aí, para qualquer cidadão. Então, não tem diferença. Nós damos igualdade e equidade. Lei 8.080, entendeu? Nós fazemos isso lá.
Hoje é uma realidade de Campos. Hoje Campos é moderna em termos de tratamento de câncer. Nós não precisamos. Temos na oncologia, Frederico Barbosa, né, de um cara de excelência. Sim. Então, temos Pedro Ferraro, entendeu? Formado nos melhores hospitais do país, veio da Secamado. Temos a Luísa Barbosa, veio da Beneficência Portuguesa. Temos o Matheus, hoje em dia, que veio de uma especialização no Albert Einstein, está trabalhando com nossa equipe. Então, o que falta? Nós temos a Secamago, Beneficência Portuguesa, Albert Einstein, a excelência do Frederico Barbosa, com mais de 35 anos de oncologia. Então, nós temos uma excelente equipe, não fica atrás de ninguém. E o Fabiano, que é o radioterapeuta que trabalha comigo, também se formou no INCA. Então, é uma equipe, te fala aí que é mais do que um quarteto fantástico, né? É uma seleção, né, cara? Uma seleção de pessoas hoje. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está conclamando aí a população, as pessoas que têm a doença, o câncer, para procurar o Álvaro Alvim, porque tem vaga para tratamento. Isso é coisa muito rara de se ouvir, eu gostaria que o senhor repetisse isso. Eu repito, nós temos vaga, nós temos muitas vagas, nós queremos atender a população de Campos, entendeu? Acho que a gente merece atender a população de Campos. Nós conseguimos dar o conforto, nós conseguimos dar o acesso, nós conseguimos dar dignidade a quem queira tratar. Não vai faltar dignidade. Vocês vão ser tratados igual a qualquer grande centro. Pelo SUS? Pelo SUS. Que coisa boa, que notícia boa, que volta de férias boa. Não, né? Tem jeitinho, Cláudio, não tem jeitinho. Sim. Não precisa de conversa com amigos, não precisa com ninguém. É tratar, que eu quero tratar no Álvaro Alvim, no setor de radioterapia. Venha tratar conosco. Nós vamos ser bem atendido. Eu preciso fazer o intervalo, mas o assunto é sempre, né, tem uma liga muito grande, quase que não dá para interromper o raciocínio, mas eu preciso fazer uma pausa rápida e a gente volta em instantes. E a gente segue falando sobre isso, porque tudo isso que o senhor falou, todo esse tratamento que o senhor falou aí, né, ou esses tratamentos são pelo SUS. E aí eu quero detalhar um pouco mais quais são esses tratamentos, o que é essa equipe que o senhor falou aí que é fantástica, e eu conheço alguns deles, né, oferece à população pelo SUS, que é o que é mais interessante, porque particular sempre tem vaga, né? Às vezes até meio que apertado aí, um lado e outro, por conta, né, dessa pandemia, mas hoje, né, com as restrições menores, né, que a pandemia tem acabado ainda mais, a coisa está, né, bem agilizada. Quero falar sobre isso e a gente volta para falar sobre a radioterapia também, sobre um outro tratamento importante que é a bracterapia que vocês têm aí no Hospital Álvaro Alvim, o Hospital Escola, né, Álvaro Alvim, entre outros assuntos. São 7h45, estamos conversando com o físico, médico e coordenador técnico gestor do setor de radioterapia do Álvaro Alvim, o Paulo Lázaro Garcia. Já voltamos com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.